Olá, amigos e amigas da TV Câmara Itajaí. Começa agora mais um Câmara Aberta. E dia 20 de novembro é feriado nacional, uma data que simboliza a valorização da cultura afro-brasileira e o combate ao preconceito e ao racismo. No dia 20 de novembro foi escolhido por ser a data em que Zumbi dos Palmares, líder quilombola, foi morto em 1695, após ser capturado em combate, e passou a representar também a luta pela liberdade e a resistência à escravidão no Brasil. Escravidão que, infelizmente, só teve fim em 1888, ou seja, quase 200 anos depois da morte do líder negro. E foi somente em 2011 que a data foi oficializada como Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. E só em 2023, a Lei 14.759 tornou o 20 de novembro feriado nacional. E para falarmos sobre as lutas e conquistas dos movimentos negros contra o racismo e por um mundo mais justo e igualitário, estão conosco duas batalhadoras da causa em Itajaí. Eu recebo com muito prazer a Graça Liege Fortes. Falei certo, Liege? Graça. Luege. Cofundadora da ANANG, Associação dos Naturais e Amigos de Angola de Itajaí, e também aqui a Márcia Guimarães, que é presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento da Comunidade Negra de Itajaí, o CONEG. Fiz uma introdução meio longa, mas acho que vale a pena para a gente falar sobre esse tema importante. Vocês não acham? É pertinente. Com certeza. Então, assim, começando assim, você... Graça, quero começar contigo, né? Você é cofundadora da ANANG. Por que você não nasceu no Brasil? Você nasceu em Angola. Sim, nasci em Angola. Vim para cá com 7 anos de idade, como refugiada de guerra. A minha família, mais 7, fomos em 8 famílias, um barco de pesca, que aportou exatamente no dia 19 de janeiro de 1976, no porto de Itajaí. Olha só, faz tempo, você tinha só 7 anos, mas pelo jeito todas as pessoas devem ter te feito a mesma pergunta. Você ainda lembra bem dessa viagem, desse dia? Eu lembro bem, como um olhar bem de criança, né? Eu lembro bastante da travessia, que como criança, como muitas vezes eu escutei os adultos, né, minha mãe também, como é bom ser criança, elas estão achando tudo festa. Eu achava realmente que tudo era festa, né? Tudo diferente, né? Eu estava viajando no barco de pesca que o meu pai trabalhava e que muitas vezes eu via ele chegando no porto com aquele barco, então para mim era emocionante estar ali, né? Mas eu não entendia exatamente o que estava acontecendo, o porquê da viagem, que lógico, ao longo da minha vida, ao longo da minha adolescência, meus pais foram me explicando, meus irmãos também mais velhos, né, que eu sou a caçula de 4 filhos, e eu fui entendendo e incorporando, porque meu pai, ele me adormecia desde criança contando as histórias de Angola e Cabo Verde, porque ele era de Cabo Verde. Que bonito. E ele falava muito assim, eu estou te contando essa história para você não esquecer quem você é. E quando você tem que lembrar de onde você veio, é isso, né? É isso. Foi realmente o que aconteceu. Ele usou uma didática muito, muito boa e que desde cedo eu me entendi como uma pessoa africana, né, angolana, e que não é a África que se apresenta aqui no Brasil, né? Estou falando dos anos 70, já era assim, e hoje a gente ainda está na batalha de desmistificar o que é a África, porque as pessoas entendem como um único país, e ele é um continente com 54 países, e que tem uma história peculiar para cada país, né? Assim como na América, cada país tem a sua história, também acontece na África. E que aqui no Brasil, nós nos passamos a nos ver como a gente nunca tinha nos visto, né? Primeiro porque fomos colocados como pessoas negras, né? Pretas e negras. E lá nós não nos intitulamos assim, nós somos angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, nós somos o que a pátria nos diz, nós não tínhamos esse recorte. Não tinha o recorte da cor da cor da pele, né? Embora Angola fosse colonizada pelos portugueses. E não vou dizer que não teve racismo, lá tinha, mas não do jeito
que é no Brasil, né? Além de ser velado, é um preconceito que dá um recorte assim, muito drástico para você enquanto pessoa negra. E que você precisa, desde pequena, se entendendo como uma pessoa negra também. Que isso foi também muito importante, que o meu pai também falava muito sobre essa questão. Então, a ANANG nasce porque foram mais ou menos 35 crianças e jovens que vieram como refugiados de guerra. A ANANG nasce nos anos 90 e 98, com esses jovens, né, e as crianças e jovens que se tornaram adultos, com a necessidade de contar a nossa história e nos permanecer unidos, né? Então, a partir de 98, nós fundamos a ANANG e ela vem desde então celebrando a festa de independência de Angola, tendo outras lutas também que a gente faz. Bom, eu tenho uma pergunta que ela é bem pertinente a isso tudo que não falou, e é claro que a resposta é sim, né? Mas eu já falo contigo, tá, Márcia, que eu também tenho uma pergunta nessa mesma linha para ti. O fato, né, no caso de ser angolana, imigrante, moldou totalmente o teu caráter como ativista das causas do povo negro, né? Sim, mudou porque quando eu me tornei professora, né, fiz o concurso, sou professora aposentada hoje da Rede Municipal de Itajaí, e eu entrei em 88, né, e quando eu entrei, eu sempre trabalhei com crianças de na época, primeiro ao quarto, hoje é primeiro ano ao quinto, né, os anos iniciais. E eu me questionava muito por que eu não via nos livros nada sobre história da África. Nenhuma referência. E também... Ou quando existiam, eram referências somente ao período da escravidão. Isso. Né? Falavam muito das doenças, da pobreza, da miséria da África. E foi uma coisa que eu não vivi isso. Essa África que é pintada nos livros, né, que é pintada na história que contam, eu nunca vivi isso. Eu, como criança negra, criança africana, eu sempre tive uma vida regularmente muito boa. Ah, mas Graça, você está falando porque a tua família era uma família de classe média. Meu pai era pescador. E nós tínhamos uma vida confortável, né? Assim como as 8 famílias que vieram. Nós não saímos do nosso país por fugir da fome. Nós saímos dele por fugir da guerra. Né? Entramos como refugiados de guerra. Então, como professora, quando eu entrei, eu me questionei muito sobre isso. E comecei a entrar, inclusive, no movimento negro aqui de Itajaí, né? Exatamente para entender onde está a história da África, onde está a história do afro-brasileiro. Que ela era só ligada à escravização, à pobreza, à miséria e à doença. Então, que a gente precisa tirar esse estereótipo até agora. Né? Com certeza. E você, Márcia, como é que foi para ti entrar para a luta antirracista em prol dos direitos das pessoas negras? Veio antes ou depois da tua decisão pela advocacia? Veio depois. Veio num evento aqui dentro da OAB de Itajaí. A gente estava num evento no mês de novembro, um evento de direitos humanos, e simplesmente a pauta relacionada a direitos humanos tinha uma temática negra, e eu era a única pessoa da plateia que era negra, e o palestrante era um homem branco. Falando sobre a temática de racismo, a temática, né, negra. E eu parei e falei, não, mas tem alguma coisa errada. Eu preciso, né, coisa errada não está certa. Então, eu preciso entrar para o movimento, né, eu preciso fazer alguma coisa para que outras pessoas negras venham nós aqui, né, porque a história tem que ser contada por nós, não por outras pessoas brancas, né? Nós, negros, temos que contar a nossa própria história. E é por isso que eu entrei para o movimento negro a partir dali. E a partir dali você entrou já em alguma entidade que hoje está representada no CONEG? Eu sei que você está lá pela OAB, é isso? Isso. Então, eu entrei já pela OAB, tá? Em 2021 eu fui convidada para representar a OAB, porque até então, no CONEG, os representantes eram brancos. No CONEG? No CONEG, né? Os representantes eram brancos, e daí eu fui convidada, né? Depois de um comentário num grupo de WhatsApp da OAB, né? Eu comentei sobre uma situação, nada a ver, e vieram me convidar para fazer parte do CONEG, e eu cheguei ali
e 1 ano depois eu já era presidente. Tem mudado o perfil? Você falou assim, quando eu entrei na OAB só tinha, foi uma palestra sobre o dia de Zumbi, mas na verdade eu era a única pessoa negra que estava na plateia. Sim. E o palestrante era branco. Nesses anos após que você se formou, enfim, você já viu alguma alteração nessa questão étnica de mais representatividade dentro, por exemplo, da advocacia? Sim, com certeza. A gente já, nos últimos 5 anos, vem mudando. Né? Tanto na OAB aqui de Itajaí, quanto na OAB estadual, né, aqui na região, né, já vem mudando sobre isso. Inclusive, na última semana, se não me engano, foi na quinta ou na sexta-feira, na OAB de Santa Catarina, a reunião do conselho foi aberta por advogados negros. Né? Então, tem uma reunião com o conselho mensal e na mesa do conselho, a mesa de abertura foi feita por advogados negros. Somos poucos ainda? Somos. Né? Mas essas pessoas estão ali representando e muito bem a comunidade negra, a advocacia de Santa Catarina. Com relação aos demais setores sociais, por exemplo, Graça, você falou, eu fui professora da rede pública, mas falta representatividade na questão dos órgãos, né? Até da educação. Sim, o que a gente fala muito, por que, né, que a gente fala do mês da consciência negra, o dia da consciência negra, para a gente poder refletir, né? O convite que se faz é uma reflexão. É uma reflexão exatamente porque no Brasil, né, o racismo ele é estrutural. Quando a gente fala assim, todo mundo fala, mas todo mundo está falando de estrutural, o que é isso? Estrutural é quando nós somos, entre pardos e pretos, 54% da população brasileira é negra e parda, né? Junta-se essas duas questões. E, sendo mais da metade, nós não temos representatividade, como a Márcia falou, em lugares de poder. Na relação de poder, nós encontramos somente uma demarcação muito ferrenha entre quem é preto e pardo e quem não é. Né? Aí eu coloco preto e pardo, mas tem os indígenas, né? Que aí a gente vai até dar um outro recorte, né? E não é falado, né? Quando nós chamamos a Lei 10.639 para que seja falado isso dentro das escolas, para que haja... Só esclarecendo, essa lei é uma lei que foi promulgada, né? Já tem mais de 10 anos, mas até agora nem todos os municípios implantaram realmente, que é para que nas escolas se tenha acesso à história da África, a história dos negros no Brasil e a história também dos indígenas, né? Isso. E quilombolas. Quilombolas, porque a 10.639 foi promulgada em 2003, as 11.645 que coloca a história indígena também junto, e dos quilombolas junto, em 2008, então... nós estamos nessa luta de implementação entre os municípios. O município de Itajaí, inclusive da região, é um dos primeiros que faz esse debate a partir de 2005 e que coloca isso como obrigatoriedade do ensino, né? Mas que a gente tem que ter cobranças, porque não se vê na prática ainda, né? Eu estou falando que... Está lá na base curricular, mas, na verdade, talvez não falta o trabalhar realmente isso. Trabalhar isso. Porque o trabalhar a questão não é trabalhar somente no mês da consciência negra. Ninguém está trabalhando, nós não estamos pedindo datismo. A gente está pedindo que ela seja colocada, porque quando eu vou trabalhar ciências lá sobre fauna, flora, eu posso fazer o recorte fauna e flora africana, assim como eu faço recorte fauna e flora da América, do Norte, Central, Europeia. Eu faço esse recorte. Esse recorte já existe. A gente só está pedindo para que coloque também o recorte africano, o recorte afro-brasileiro. Isso não existe. Então, quando nós vamos, aí, voltando à tua primeira pergunta, na questão da paridade, da igualdade, não existe. Então, existe um grupo que comanda e não dá acesso a esse poder. Então, o racismo nasce dessa questão, das relações de poder, que enquanto tivermos essa relação de poder desigual,
nós não teremos um Brasil com igualdade racial. E essa é a nossa discussão e a nossa luta, né? Esse é um problema que a gente está tentando resolver, pelo menos, né? Mas ainda tem muita coisa pela frente, inclusive aqui no nosso programa, porque a gente tem que fazer um pequeno intervalo, tomar uma aguinha e voltar a debater esse tema importantíssimo, mas é no próximo bloco, não saia daí. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Estamos de volta aqui no Câmara Aberta hoje falando a respeito do mês da consciência negra e especialmente do feriado do dia 20, dia de Zumbi dos Palmares e dia da consciência negra. Hoje comigo aqui a Graça Fortes e também a Márcia Guimarães, que é presidente do CONEGE, Conselho Municipal de Desenvolvimento da Comunidade Negra de Itajaí. Márcia, novembro, tradicionalmente, né, há ações mais voltadas e conduzidas, muitas vezes, não apenas pela Secretaria de Assistência, hoje na Secretaria de Assistência Social, né, que foi extinta, no caso, a pasta da cidadania, mas ações voltadas e encampadas pelo CONEGE, dentre os quais tem a premiação, o Prêmio Simeão, que nesse ano, além de premiar pessoas vivas, como sempre faz, né, personalidades negras, também fez uma menção honrosa, uma citação a Marcílio Dias. Sim. Marcílio Dias, que dá o nome hoje ao Clube de Regatas, mas na verdade ele foi uma pessoa negra, sim, um marinheiro, que teve uma proeminência muito grande na sua época. É importante que se façam também esses resgates históricos dessas pessoas que foram importantes para a cidade? Com certeza. Inclusive, o próprio Simeão já é um resgate, né? Para quem não sabe, o Simeão, preto, escravizado, foi ele que construiu a igrejinha da Imaculada Conceição, a igrejinha velha, que a gente chama, né? Foi ele que construiu lá em 1830, 1840, né? Então, isso já é um resgate. Então, já foi feito um histórico, né, para resgatar quem era o Simeão, e hoje a gente faz essa premiação, certo? Nesses moldes de premiar uma pessoa já falecida, nós estamos com ele desde 2023. Desde 2023? Nós alteramos a lei em 2023, né, e já naquele ano já foi premiada uma servidora do município, né, Silvana, né, que é a servidora da saúde. Ano passado foi a mãe do vereador Lamin? Mãe do vereador Lamin. Não é o Lamin, é o outro vereador que eu esqueci o nome dele agora, né? Inclusive foi ele que foi receber pela mãe dele, e esse ano o Marcílio Dias. Foi com a mãe do Carlinho Mecânico? Carlinho Mecânico, isso aí, confundo os dois. Isso mesmo, então ele foi ano passado para receber, foi muito emocionante ano passado. Esse ano também, né, com o Marcílio Dias, foi esse resgate que está sendo feito, é muito importante. E é importante também para marcar isso, porque, por exemplo, todo mundo que é aqui de Itajaí sabe da importância do Clube Náutico Marcílio Dias, mas tem gente, inclusive da torcida, que não faz a menor ideia de que era um marinheiro negro. Não fazem. Né? Inclusive, talvez a própria diretoria, com algum resgate, alguma coisa, que foi descobrir no meio do caminho que ele era negro. Né? E nós temos hoje a Lorena, que é a diretora, né, do Instituto Marcílio Dias, que está fazendo, inclusive, esse resgate nas escolas. Né? Ela está levando a história do Marcílio Dias e mostrando para as crianças, né, que o Marcílio Dias, o nosso herói Marcílio Dias, né, do nosso time maravilhoso, é um homem negro. Né? E fazer esse resgate é muito importante. Há alguns anos,
acho que foi, não sei, não me lembro se foi no ano passado, eu já entrevistei ele umas 2 ou 3 vezes, né, o professor Bento. Professor Bento, que é É nosso ícone. é o ícone da história, né? E ele falou exatamente isso, de que tem muitas personalidades que passaram por Itajaí, pessoas pretas, pessoas pardas, e que foram embranquecidos pela história oficial, né? E a característica deles, que era ser uma pessoa negra, ela foi apagada, ela foi sendo apagada, ou um processo de embranquecimento da figura. Sim. Aliás, como aconteceu também no Brasil com outras figuras proeminentes, como o próprio escritor Machado de Assis, né? Que chegou a ter um absurdo de uma época que eu me lembro, uma propaganda, acho que era da Caixa, ou era do banco, um banco estatal, Isso, que colocou um ator branco para para representar. representar uma pessoa negra. Sim, mas a própria Chiquinha Gonzaga, não sei se vocês lembram, na Globo passou uma série, eu amava, né, nos sim. anos 90. Chiquinha Gonzaga é uma mulher negra, mas ela foi representada pela Regina Duarte. Graça também é história. Pois é, e exatamente assim, essas ações, tem muita gente que pode se colocar contra as ações afirmativas, exatamente porque elas trazem à tona aquilo que deveria ser a realidade, né? E muitas vezes muita gente não aceita isso. Como fazer as ações do CONEG, as ações afirmativas e ações das entidades como a ANANG e tantas outras, né, dos movimentos negros que existem aqui em Itajaí, são muitos grupos interessantes. O próprio clube Sebastião Lucas é um exemplo disso. São políticas que são necessárias para que se coloque a realidade como ela é, né? É o seguinte, Liz, muito se fala da tal consciência branca, né, consciência humana, né? Porque não é o dia da consciência negra, teríamos que voltar a ser o dia da consciência humana. Não, né? Não é bem assim. Nós passamos por quase 400 anos de escravidão nesse país, né? Então foram no mínimo 5 gerações que vieram de África, nasceram, cresceram, seus netos, bisnetos foram nascidos aqui e escravizados, né? Então nós precisamos fazer essa reparação, né? E esses grupos daqui de Itajaí ou de outros municípios, né, a própria Secretaria Nacional, né, de Igualdade Racial tem que mostrar isso, tem que mostrar que a consciência negra, que as pessoas precisam entender que não é um mimimi. Não é porque nós estamos aqui, pretos, e viemos falar que queremos direitos. Não, nós não queremos só direitos, nós queremos igualdade, né? Igualdade racial, né? É igualdade de poder chegar numa unidade básica de saúde e saber que naquela unidade de saúde tem pelo menos um médico, uma enfermeira, né? Chegar dentro do fórum, que daí é a minha área de especialização, né? Que eu sou advogada, então chegar no fórum e não ter servidor negro, né? Não ter um juiz negro, não ter um promotor negro, um defensor público negro, né? Porque até hoje eu estou formada... A vivência que o branco tem é totalmente outra. Sim, né? Eu estou formada há 13 anos, agora 12 anos vai fazer agora no final do ano. Eu vi um juiz negro ano passado porque nós trouxemos ele num evento aqui na OAB. Eu nunca tinha visto um juiz negro, né? Então, um promotor público negro é a mesma coisa. Então, a gente precisa fazer essa equiparação, essa igualdade, que é o que a gente tanto prega, que a gente tanto pede, né? Eu tinha preparado uma pergunta que era para ser para o final do programa, mas eu vou acabar fazendo para ambas nesse momento. Depois a gente volta para as outras temáticas que a gente tem para falar ainda. Itajaí, especificamente, sempre teve uma construção, vamos colocar assim, até em relação aos demais municípios, uma construção boa, porque tínhamos uma secretaria da igualdade racial, tínhamos o movimento negro aqui muito forte, mas, por exemplo, esse ano mudou a administração e a gente sabe que existem alguns grupos, algumas pessoas que estão atualmente ligadas ao governo ou que deram apoio, enfim,
que tem restrições às políticas, por exemplo, de igualdade, às políticas afirmativas em especial. Não vamos generalizar, não é todo governo, muito pelo contrário, existem pessoas negras, inclusive dentro do próprio governo também, mas existem essas figuras que às vezes são um pouco estridentes, digamos assim. Na opinião de vocês, corremos o risco ou não, já está bem consolidada a política pública aqui no nosso município, de haver um retrocesso dessas políticas boas que o município tem tradicionalmente colocado? Essa era a pergunta que eu tanto temia. Então, tá complicado. Porque a gente precisa... Porque estava tudo muito bonitinho, né? Então, a gente sabia que no mês de novembro tinha a campanha Itajaí Sem Racismo. A gente não precisava brigar por um certo? E hoje não. Hoje a gente tem que pedir com antecedência e para que no dia a coisa aconteça. Está acontecendo? Está. A contento do que a gente gostaria que fosse? Não. Mas com muita luta, e daí isso eu digo que o movimento negro de Itajaí, ele é muito organizado, tá? E está fazendo pressão e as coisas estão acontecendo, né? Mas é na base da pressão, porque está complicado, né? Nesse ponto, pelo menos, então, aconteceu um pequeno, digamos assim, retrocesso nessa Sim. questão, porque a política afirmativa aqui sempre teve espaço, né? E os Sim. movimentos negros sempre tiveram espaço nos governos, E né? uma coisa também, Elis, é que tinham pessoas que sabiam fazer. Tanto a pauta nossa da igualdade racial, quanto a pauta LGBT, por exemplo, tinham servidores que sabiam fazer. Eles estavam ali para fazer aquilo. Simplesmente pegaram essas pessoas e colocaram em outros locais, certo? E contrataram pessoas novas. E essas pessoas novas são pessoas que não conhecem da política, né? E não é só na nossa secretaria ali, né? É em todas as secretarias, certo? Então, quando você... Aí tem que ficar sempre aquele estranhamento. Não precisava de um estranhamento, não precisava do embate. Vai acontecer o evento, tem que acontecer. Está na lei, precisa acontecer. Mas aí a gente teve que fazer o desgaste, e daí tem o desgaste lá, tem o desgaste de cá, e está sendo difícil. Mas está acontecendo, tá? Não vou dizer para ti que não está acontecendo, porque está. Mas com bastante luta, tá? E prova disso é que houve esse lançamento também, acho que no mesmo dia da entrega do Prêmio Simeão, o lançamento da campanha Itajaí Sem Racismo deste ano. Sim, porque normalmente é feito no primeiro dia útil do mês, né? Então, no caso, esse ano o feriado foi no sábado, né, do dia 2, então deveria ter acontecido na sexta-feira. Na segunda-feira não tinha nada pronto ainda, sabe? Então, nós tínhamos reservado a Câmara aqui para fazer no dia 5, também não deu certo. E o jeito foi fazer no dia 11, junto com o Prêmio Simeão, né, aproveitar o evento, aproveitar as autoridades e fazer nesse dia. Ou seja, né? assim, mais ou menos com mais de 10 dias de atraso, houve o lançamento da campanha. E essa campanha esse ano ela está ainda se dando também nessa questão de vamos trabalhar palestras em escolas. O que está sendo trabalhado? Então, com relação às escolas, nós estamos também com um outro problema, como eu já te falei, das pessoas que sabiam fazer e que não estão mais lá, né? A pessoa que está na supervisão, né, da Secretaria de Educação foi nomeado recentemente, né? Então, nós até fizemos uma comissão, fomos lá conversar com ele, né? Só que a gente não conseguiu, porque estava muito em cima, né? Então, as quizombas nas escolas desse ano estão acontecendo bem esporádicos, a gente não teve acesso à relação aonde estão acontecendo essas quizombas, tá? Então, a gente não sabe em quais escolas estão acontecendo. A gente sabe assim, Márcia, você vai palestrar em tal escola. Se me convidarem, beleza, eu vou, né? Eu fui numa escola do estado semana passada, de quarta-feira eu vou em outra, e é assim que está acontecendo. Mas do município, né, não está acontecendo, né, as quizombas, então a gente não sabe como que está o tema, né, da Lei 10.639 nas escolas do município de Itajaí, né? Inclusive, só antes da Graça falar, inclusive tínhamos um evento que acontecia todos os anos, que era um seminário para os professores, né, e este ano não aconteceu. Ou seja, houve um atraso nessa questão. Bom, eu
eu vou falar, eu já falei isso para a Márcia, falo para todo mundo, todos nós do Movimento Negro, eu sempre falo que não é o que aconteceu este ano. Né? A Márcia está chegando agora no setor público, eu estou falando de 30 e poucos anos, 34 anos só como professora. Então, eu sempre falei que nós, do Movimento Negro, nós sempre lutamos por essa temática. Né? Haja vista que, por exemplo, o Itajaí, ela é realmente, em Santa Catarina, ela tem uma relevância na questão da temática História da África e Afro-Brasileira. Porque Itajaí sempre teve essa pauta. Mas quem fez essa pauta acontecer sempre foram os movimentos negros. Em 1993, foi assinada a primeira lei que tinha a obrigatoriedade de ensinar História da África e Afro-Brasileira na rede municipal de Itajaí. E foi em 93, foi assinado pela Câmara dos Vereadores, nasceu dentro da Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Vereadores assinou essa lei e quando foi para colocar em pauta, foi engavetado. Aí ficamos até 2003, quando a 10.639 foi assinada, que é uma lei nacional, foi assinada pelo presidente da República. E, a partir de 2005, implementamos enquanto movimento negro. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Que não é peculiarmente este ou aquele governo. É uma luta constante do movimento negro em fazer com que essas pautas sejam relevantes dentro de Itajaí e dentro de todo o Brasil. Não estou muito próxima. A luta não pode parar, digamos. A luta não pode parar, essa que é a verdade. Porque ela nasce do movimento e está sempre com o movimento. Né? Ela tem que ser institucionalizada. E para ser institucionalizada, nós todos os anos brigamos, certo? Lógico que há governos em que sentam e conversam, tem um diálogo maior, outros nem tanto. Mas a gente sempre teve neste pé de reivindicar o que é de lei e é de direito. Nós não estamos pedindo por favor, faça um favor para mim. Nós estamos pedindo que cumpra uma lei. Ponto final. Que, inclusive, foram os próprios, tanto deputados, senadores, ou, no caso aqui, vereadores, que assinaram, que fizeram, que pensaram. É isso. A gente tem muito tema para falar ainda, mas temos que fazer mais um pequeno intervalo aqui, o tempo de tomar uma água. Não saia daí, tá? A gente tem muito tema interessante ainda. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui hoje no Câmara Aberta, que entrevista a Graça Fortes e a Márcia Guimarães, ambas lutadoras pela causa do movimento negro, por direitos e por reconhecimento, né? Isso aí. Por inclusão. Minhas amigas, eu vou agora voltar assim numa questão que é a questão da educação. A gente até falava agora durante o intervalo nessa questão da importância, né, da lei que estabeleceu que se fale tanto da história e da cultura afro, quanto da africana, quanto a dos afrodescendentes que estão, né, daqui do Brasil. Acho que, se eu não me engano, agora, em 13 de dezembro, vai acontecer em Porto Belo, que é um município aqui do lado, uma palestra com a Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, que foi praticamente uma mulher que ajudou a construir e a dar visibilidade para essa lei tão importante, que é a lei que diz que tem que se falar da história, da cultura, tanto africana,
contra o indígena, né, dos povos originários e também quilombola. E a gente está falando aqui do Dia de Zumbi dos Palmares, que foi o maior quilombo que o Brasil já teve história, um dos maiores talvez, não sei se o maior, mas um dos maiores. Qual a importância de se ter isso realmente como uma política pública sendo colocada em prática, na tua opinião? Você que era educadora. Continua sendo, né? Nunca deixa de ser. Continua sendo, porque eu ainda faço palestra, a gente está sempre nessa batalha. Bom, é como eu havia começado, que quando nós colocamos isso numa lei e que ela tem que ser cumprida, ela dá essa visibilidade e a criança, a comunidade, né, as pessoas de modo geral que são excluídas e marginalizadas pelo tom da pele, elas acabam se sentindo pertencentes. Primeira coisa que faz é pedagogicamente isso, está falando que tem que trazer esse recorte porque a criança se sente pertencente a alguma coisa. Quando ela não se vê, ela não se sente pertencente. E isso psicologicamente já dá um problema. A segunda questão é conhecimento. Conhecimento ele liberta, né? Como eu havia falado no primeiro bloco. Quando se fala que a África é primeiro que recorte, falam que é país, e África é um continente com 54 países, e que eu apresento isso e digo que lá foi formado por reinos e reinados e que nós somos descendentes de reis e rainhas, a criança já nossa, eu estou me sentindo, porque afinal de contas eu achava que eu era descendente de escravizados. E aí eu conto a história que a história não conta. Porque é exatamente isso. Mas, Graça, você está inventando? Não, eu fui pesquisar, eu fui estudar para poder trabalhar sobre essas questões. E quando a gente fala da professora Petronila, que foi uma das pessoas que mais lutou para isso, ela até hoje trabalha com essa questão, é para poder trazer à luz aquilo que nós, no dia a dia, não vemos, né? Eu convido muito, tem a gente chama de teste do pescoço. Eu convido você, né, pessoa branca, a chegar em qualquer lugar, seja um salão de beleza, um shopping, seja uma repartição pública, seja qualquer lugar que você esteja, seja uma praia, faça o teste do pescoço. Olhe para os lados e veja quantas pessoas pretas você vê naquele local. E pergunte para si mesma, mas por que é que não tem um negro aqui dentro? Quando nós fizemos esse teste, nós começamos a refletir. É um convite que eu faço para vocês, para reflexão. E esse é exatamente a função, uma das funções do mês da consciência negra e do dia da consciência negra. É isso. Que é um tema que o CONEG trabalha, mas não apenas o CONEG. Vocês têm uma comissão agora, né, na OAB, que também está trabalhando essa questão, né? Isso mesmo. E a gente trabalha muito pela representatividade, né? Porque eu lembro que o João, sobrinho da Graça, foi por muito tempo meu companheiro ali. Nós éramos os dois únicos advogados pretos que iam nos eventos. E teve um evento em específico que a gente foi, quando a gente estava olhando, desce uma outra pessoa negra, a gente olha, quem é? A gente não conhecia. E já fomos, sabe, já direto. Todos os dias de entrega de credencial, entrega da carteirinha da OAB, que a gente pode estar presente, a gente vai e já convida as pessoas negras que estão recebendo, nos novos advogados negros que estão recebendo a carteirinha, a gente já convida para fazer parte da comissão, né? Que é uma comissão muito importante, que a gente trabalha o nosso dia a dia, o que a gente sofre, né, no judiciário, no dia a dia, quando a gente vai entrar no fórum e as pessoas, espera um pouquinho, né, quem é essa pessoa? Não, entra ali e faz o cadastro. Não, o lugar do servidor, do serviço é do outro lado, né? Esse tipo de coisa que acontece em todos os lugares, né? E eu digo isso por quê? Porque a gente está aqui, né, em Itajaí, nós temos uma universidade enorme aqui do lado, na Univale, né? Temos outras universidades, óbvio, mas nós temos a Univale, que é referência. E no direito, eu fiquei 5 anos enquanto graduanda, né? Mais 2 anos de mestrado, ou seja, eu fiquei 7 anos ali, eu nunca tive um professor negro no direito. E hoje, a única pessoa, né, a única professora negra que nós temos no direito é a professora Flávia, que foi uma das homenageadas com o Prêmio Simeão esse ano, né? Então, ela é a única professora negra do direito representando Itajaí e Balneário Camboriú,
né? Então, a gente está hoje, né, na comissão lutando por representatividade, né? Inclusive, no próprio conselho, nas próprias eleições da OAB, hoje nós temos cota. Já tem uns 3 anos, se eu não me engano, que nós temos cota de 30% de negros para participar do conselho, para que cada vez mais outras pessoas negras, outros advogados negros possam estar com a gente ali, né, enquanto conselheiros, enquanto representando a advocacia brasileira, a advocacia catarinense. Bela medida. E assim, essa também é uma das formas de conseguir se romper. É possível romper esse racismo estrutural? De que forma? Essa é uma das saídas, é realmente colocando representação? Sim, em primeiro lugar a gente tem que colocar essa representatividade e também temos que colocar, entender, conhecer, é aquilo que eu comentei, conhecimento liberta. Quando a gente conhece, lê, aprende, né? Por isso que é importante estar nas escolas essa pauta, essa discussão, colocar a história da África e afro-brasileira dentro das escolas, por isso que a lei existe, exatamente para ter esse reconhecimento. Porque o reconhecimento, ele vem do conhecimento. E quando eu tiro esse estereótipo de África na minha cabeça, de afro-brasileiro, porque daí você vê, por exemplo, se eu falo assim, eu fui no hospital hoje, Elise, e vi um médico, ele me atendeu, você, na sua imagem, você já fez esse médico branco automaticamente. É verdade. Por quê? Porque você não é acostumado, assim como a grande maioria, a ver, né, e a gente não vê negros como médicos dentro dos hospitais. Então, é uma questão de trazer, como é que essa criança se vê? Essa criança não gosta do seu cabelo, do seu sorriso, da sua boca, do seu nariz. Eu trabalhei muito com a questão da autoestima dentro das escolas, exatamente por isso. E vocês não sabem o quanto fere isso uma criança. Que uma menina que não podia sentar na primeira carteira, que o sonho dela era só sentar na primeira carteira. Mas o cabelo dela não permitia, porque os alunos toda a vida, porque tá isso, cabelo duro, pararena. Então, assim, eu tive que trabalhar com aquela criança, eu tive que trabalhar com os pais daquela criança, porque a autoestima dela era muito baixa, para anos depois encontrar ela trabalhando dentro de uma lotérica e ela com o cabelo comprido já assim, ela disse, oi, dona Graça, aí ela botou a mão no cabelo, assim, eu me senti. Ela disse, eu estou aqui graças à senhora hoje. Então, quando você tira isso, esse estigma de uma criança, quando você traz isso, você se vê. E é uma das primeiras formas de realmente se espera, né, para isso que se trabalha, que esse racismo estrutural seja rompido. Na tua opinião, tanto como advogada ou como principalmente batalhadora do movimento negro, que ações sejam elas econômicas, educativas, culturais ou legais, ainda são necessárias para que se vença o racismo e realmente se promova uma equidade socio-racial? Muita coisa para fazer ainda. Essa é uma pergunta muito complexa, né? Não, muita coisa. A lei, né, 10.639, ela tem 22 anos e ela não foi efetivada ainda, né? Então, se a gente conseguir efetivar, de fato, a lei 10.639, a gente já vai conseguir romper um pouco desse racismo estrutural, desse racismo institucional, né? Porque eu trabalho muito, né, nas escolas, a gente trabalha muito, e quando eu falo de racismo estrutural e racismo institucional, eu mostro 2 fotos para eles, né? Primeiro, uma foto de uma formatura, né, de estudantes de medicina da Bahia, que é o local onde tem mais africanos fora de África, é na Bahia, e uma foto de um concurso público para Gari do Rio de Janeiro. Na foto de concurso público do Gari, da Conlurb, só tem pessoas pretas. Na foto da formatura de medicina, se a gente conseguir encontrar 5 pretos naquela foto, de 100... Que é do estado mais... mais preto fora, né? Então, assim, a gente não consegue encontrar 5. Outro ponto que a gente mostra é a Assembleia Legislativa. Só temos pessoas brancas. Aí eu mostro Itajaí, só temos pessoas brancas. Aí, para ajudar, quantas mulheres?
quantas pessoas com deficiência, né? Então, a gente vai fazendo esses recortes com as crianças, daí eles conseguem entender, né? E tentar mudar esse racismo. E assim, o que não dá para entender é que parece que houve uma representação muito importante de mulher negra, né? Que foi a Antonieta de Barros, Sim. que inclusive dá nome à Assembleia Legislativa, ao prédio da Assembleia Legislativa. E que parece... o dia do professor. Criou o dia do professor, ela, né? Criou o dia do professor, disso eu não sabia, por exemplo, mas assim, jornalista, ela era escritora, ela era professora, era uma pessoa com uma cultura imensa, mas parece que ela passou, ela fez, foi marcante, mas quem veio depois? Vanessa, que ficou 30 dias. Como suplente por um favor de quem ganhou em primeiro lugar, deixou ela 30 dias e ela, nesses 30 dias ela fez muita coisa, graças a Deus. Né? Então, é isso. Né? Depois da Vanessa, que foi em 2020, foi na outra legislatura, não teve mais ninguém. Ou seja, vê o lapso de tempo que aconteceu entre ter uma mulher que foi um marco realmente, que foi a Antonieta de Barros, para uma outra mulher negra. Sim. Itajaí, não tenho lembrança. Célia, filha do Eloy. Isso, e depois, antes da Célia, teve a... Ai, gente, eu esqueci o nome dela agora também. Não me recordo, mas também teve uma outra. Ela mora no Cordeiros, ela é musicista, maestrina de coral. Né? Mas, assim, é raro. Muito raro. Né? Mas esperamos que isso tudo mude e eu agradeço imensamente o tempo de vocês despendido para estar aqui. A conversa foi ótima. Muito obrigada. Amei te conhecer também, você eu já conhecia, mas espero que vocês estejam sempre convidadas a retornar aqui, não apenas no mês de novembro, vamos fazer outras pautas aí. Com certeza a gente aprendeu muito hoje, muito obrigada pela participação de ambas. Obrigada, nós que agradecemos, eu que agradeço essa oportunidade, estarei sempre aberta, se vocês precisarem, estou aqui. Eu que agradeço também. Tu pode nos chamar, então, no Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Carimbenha, que é no dia 25 de julho. 25 de julho, eu tenho que anotar isso, porque a gente também não sabe tudo, né? Pois é. 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Eu ia fazer um outro recorte, mas... Já está agendado um Câmara Aberta sobre o dia 25 de julho. Meninas, muito obrigada, viu? Imagina, não por isso. E obrigada a você também que nos acompanhou até agora. Continue assistindo a nossa programação, seja no canal 14, como também nas redes sociais pelo @Câmara Itajaí, especificamente no canal TV Câmara Itajaí, no YouTube. Até o próximo Câmara Aberta.